Boa noite, eu sou a Vitória. Seja bem-vindo ao Vexa, em viagem que começa como qualquer outra, estrada vazia, poucos passageiros, por roncando baixo e a madrugada engolindo tudo do lado de fora. Mas quem vive na boleia por muitos anos aprende uma coisa da pior forma possível. Nem todo mundo que embarca durante a noite está realmente indo para algum lugar. Alguns passageiros entram em silêncio, não olham para ninguém e não fazem perguntas. Deixam no ar a sensação de que já pertencem ao outro lado. Então, antes de eu te contar o que aconteceu naquela linha noturna, responde nos comentários. Você deixaria uma mulher toda vestida de preto entrar no seu ônibus, mesmo sentindo que tinha alguma coisa profundamente errada nela? Porque foi exatamente isso que aconteceu com esse motorista, e depois que aquela passageira subiu os degraus do ônibus, carregando uma caixa de madeira no colo, a viagem deixou de ser só mais uma madrugada na estrada. Meu nome é Elias Nogueira. Durante 29 anos, eu trabalhei como motorista de um ônibus interestadual. E houve uma viagem que acabou comigo por dentro. Eu nunca pedi para ninguém acreditar, eu só conto do jeito que aconteceu. Foi numa madrugada de junho, numa linha entre Goiânia e Barreiras. Ônibus quase vazio, pouco mais de 12 passageiros espalhados, a maioria dormindo antes mesmo de a gente sair da rodoviária. Era o último horário da noite, e eu sempre gostei desse turno porque achava que a estrada ficava limpa, silenciosa e sem pressa. Naquela noite, eu já estava com a porta quase fechando quando vi uma mulher parada perto da plataforma, quieta demais para alguém que estava prestes a perder o ônibus. Ela usava um vestido preto, comprido, daqueles antigos, sem nenhum brilho. Tinha um véu escuro cobrindo o rosto até o peito e carregava nos braços uma caixa de madeira pequena, estreita, fechada com uma fita preta e cera endurecida nas bordas. O jeito como ela segurava aquilo me incomodou na hora. Não era como quem levava bagagem, era como quem carregava alguém. Ela não pediu informação, não olhou em volta. Só me estendeu a passagem com a mão coberta por uma luva de renda escura. O papel estava gelado, gelado de verdade. Não fresco, gelado como metal largado em freezer. Conferi o bilhete, tudo normal. Última poltrona do lado esquerdo. Quando ela subiu, eu ouvi o primeiro barulho estranho. Não foi no ônibus, foi dentro de mim. Aquela sensação de que alguma coisa devia ter sido impedida antes de entrar. Cada passo dela deixava marcas úmidas no piso, mas não eram água barrenta nem água da chuva. Era uma umidade limpa, fria, brilhando fraco sob a luz interna. E junto com aquilo veio um cheiro que me travou a garganta. Flor de velório, lírio, crisântemo, coroa de enterro. Ela foi até o fundo bem devagar, sentou sem encostar as costas no banco e apoiou a caixa no colo. Saímos. Nos primeiros 40 minutos, tentei agir como se fosse só nervosismo meu. Estrada escura, rádio baixo, painel aceso, tudo normal. Mas toda vez que eu olhava no espelho, aquela mulher continuava exatamente na mesma posição. Nem a cabeça ela mexia. O mais estranho é que as janelas ao redor dela começaram a embaçar por dentro, como se ali estivesse fazendo frio da câmara mortuária, enquanto o resto do ônibus seguia seco e morno. Começou o choro. Primeiro eu achei que fosse alguma passageira no fundo, mas não. Era o som baixo arrastado, de alguém tentando chorar sem abrir a boca. Um sofrimento engolido. Só que o barulho não vinha de um ponto só. Vinha das laterais do ônibus, do teto, do corredor, do bagageiro, como se o veículo inteiro estivesse cheio de gente soluçando dentro das paredes. Eu aumentei o volume do rádio, o rádio chiou, a música morreu. Ficou só o som daquele choro abafado e o ronco do motor. Foi aí que o frio chegou na cabine, tão forte que meus dedos começaram a endurecer no volante. O para-brisa embaçou pelas pontas, minha respiração ficou aparecendo na frente do meu rosto. Eu olhei no retrovisor interno e juro, pelo que eu tenho de mais sagrado, a mulher estava levantando o véu.
Não devia haver nada capaz de preparar um homem para ver uma coisa daquelas. O rosto dela era branco demais, liso, como pele deixada há muito tempo dentro de água. Mas o pior eram os olhos. Não havia olho nenhum. Só duas cavidades fundas, pretas sem reflexo, sem fundo. E dali escorria uma coisa grossa, escura, parecida com lágrima misturada com óleo queimado. Aquilo descia devagar pelo rosto e pingava sobre a caixa no colo dela. Eu tentei encostar no acostamento, mas minhas pernas simplesmente não obedeciam. Eu não consegui tirar o pé do acelerador nem soltar as mãos do volante. Fiquei preso naquela direção, olhando pelo espelho, enquanto ela levava os dedos até a tampa da caixa e quebrava o lacre de cera com um estalo seco. De dentro, ela tirou um envelope amarelo, então falou. E a voz dela não parecia sair da garganta. Parecia vir debaixo dos bancos, de trás das janelas do teto, do corredor. Uma voz gasta, funda, longe. Não passa da ponte. Só isso. Ela colocou o envelope na poltrona ao lado. Baixou o véu e o choro cessou na mesma hora. Eu pisquei uma vez. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá. A poltrona estava vazia. A caixa tinha sumido. As marcas molhadas no corredor terminavam no banco dela e desapareci. Parei o ônibus de uma vez no acostamento. As luzes internas acenderam. Alguns passageiros despertaram assustados, perguntando o que houve, mas eu nem respondi. Fui direto até o fundo. O banco onde ela estava ainda estava molhado e gelado. O cheiro de flor de enterro era tão forte ali que embrulhou o estômago. Peguei o envelope. Dentro havia uma folha dobrada, amarela e velha, manchada nas pontas. Não era carta, era um recorte de jornal. A manchete dizia: Queda de ônibus mata 9 pessoas na ponte do Rio das Almas. A data era de 7 anos antes. Embaixo da manchete, uma foto ruim mostrava o que sobrou de um ônibus espatifado entre as ferragens e água escura. A lista de mortos vinha abaixo. Entre os nomes, um me acertou como um soco. Helena de Souza Moura, 41 anos. No canto inferior do recorte, escrito à mão com tinta borrada, havia uma frase curta. Hoje, de novo. Eu voltei correndo para a cabine. Reduzi a velocidade na mesma hora. A ponte do Rio das Almas ainda estava alguns metros adiante. O asfalto já começava a ficar mais úmido e a neblina rasteira estava baixando sobre a pista. Quanto mais eu chegava perto, mais eu sentia aquele aperto no peito, como se alguém no fundo do ônibus estivesse me observando sem piscar. Quando os faróis bateram na entrada da ponte, eu vi. Uma carreta atravessada ocupava metade da pista, recém-parada, sem qualquer sinalização. O óleo que vazava do tanque escorria pelo concreto como um rio preto. Se eu tivesse mantido a velocidade normal, o ônibus teria entrado reto naquela mancha, perdido a frente e ido com todo mundo lá para baixo. Eu consegui frear a tempo. O ônibus parou a poucos metros do óleo. Os passageiros começaram a gritar sem entender nada. Eu desci tremendo, peguei o triângulo, o rádio, sinalizei como pude e esperei apoio. Demorou quase 40 minutos até a pista ser isolada. 40 minutos em que não tive coragem de olhar nenhuma vez para o fundo do ônibus. Quando finalmente chegamos ao destino, já amanhecendo, fui limpar o veículo com o fiscal da garagem. Queria mostrar a ele um envelope, o banco molhado, qualquer prova de que eu não tinha enlouquecido. Mas o envelope havia desaparecido e o banco estava seco. Só restava o cheiro, fraco mas ainda ali, flor morta e vela apagada. Até hoje eu faço oração toda vez que pego estrada de madrugada. E tem uma coisa que eu nunca contei a ninguém da empresa, porque ninguém ia acreditar. Desde aquela noite, em todo o mês de junho, quando eu cruzo aquela ponte, antes do amanhecer, o vidro do espelho interno embaça sozinho por alguns segundos. Só naquele canto do fundo. E se eu olho rápido demais,
ainda vejo uma silhueta escura sentada na última poltrona, com alguma coisa apoiada no colo, esperando o momento de desaparecer de novo. Eu parei de dirigir faz tempo, mas às vezes acordo no meio da noite com cheiro de crisântemo dentro do quarto. E sempre antes de voltar a dormir, eu tenho a sensação de que alguém me salvou uma vez e ficou esperando que eu jamais esquecesse disso. Segundo relato, meu nome é Osvaldo Ferreira. Trabalhei mais de 30 anos como motorista de ônibus. E o que aconteceu comigo numa viagem pelo interior do Mato Grosso nunca saiu da minha cabeça. Já tentei esquecer, já tentei dar outro nome para aquilo, cansaço, pressão ou sono, mas não adianta. Eu sei o que eu ouvi e sei o peso que senti. Era uma viagem noturna entre Rondonópolis e Cuiabá, trecho que já tinha feito tantas vezes que conseguia imaginar cada curva antes de ver a placa. Naquela madrugada, o ônibus estava quase vazio. Tinha uns 6 passageiros só, todos espalhados mais na frente. Gente cansada, quieta, dessas que embarcam já pensando em dormir até o destino. A estrada estava toda escura, sem lua, e eu vinha dirigindo no automático, com o motor redondo e o barulho constante dos pneus no asfalto. Tudo normal, até eu passar por uma placa torta na beira da rodovia, quase engolida pelo mato. Vila Esperança, Parada Antiga, 1 quilômetro. Na hora me deu um desconforto ruim. Eu conhecia aquele nome, Vila Esperança. Tinha sido um povoado antigo, quase apagado do mapa. Anos atrás teve enchente, febre, gente indo embora, comércio fechando, e o lugar virou ruína. Mas o ponto continuava registrado na rota, por norma. A gente ainda precisava reduzir e verificar. Nunca subia ninguém, nunca tinha luz, nunca tinha movimento. Era só a plataforma velha e um abrigo caindo aos pedaços. Quando me aproximei, o farol do ônibus iluminou o lugar. Parecia um cemitério de concreto. O abrigo estava rachado no meio, o banco de cimento quebrado, e atrás dele só dava para ver o mato alto. E o contorno escuro de casas vazias. Parei por alguns segundos, como sempre fazia. Abri a porta da frente e ouvi o primeiro passo. Depois outro. Depois muitos. De repente, parecia que uma multidão inteira vinha andando na direção do ônibus. Passos apressados, lentos, arrastados, de adulto, de criança, tudo misturado. O som aumentava, espalhava pela plataforma, mas não havia ninguém ali fora. Ninguém. Só o farol do ônibus batendo no concreto rachado e naquele mato morto. Eu fiquei com a mão na alavanca da porta, paralisado. Então vieram as vozes, baixas no começo, um monte de gente falando ao mesmo tempo, mas sem formar frase nítida. Um murmúrio pesado, sufocado, como estação lotada de madrugada. Voz de mulher, de velho, de criança, de gente tossindo, gente chamando o nome de alguém, gente pedindo pressa, tudo junto. E o pior, aquilo estava chegando. O ônibus balançou, leve no começo, depois mais forte. Como se alguém tivesse subido o primeiro degrau, depois o segundo, depois vários corpos tivessem entrado de uma vez. Eu olhei para a porta, vazia. Os degraus estavam vazios, mas o ônibus afundou do lado direito, com o peso de gente entrando. A lataria gemeu, a suspensão abaixou, e eu ouvi o som de bagagem sendo arrastada pelo corredor. Malas pesadas raspando no piso de borracha, uma atrás da outra, indo para o fundo. Nesse momento, um dos passageiros de verdade, um rapaz sentado perto da frente, acordou assustado e levantou a cabeça. Perguntou se eu tinha parado em alguma cidade. Eu olhei para ele pelo espelho e menti. Disse que era só fiscalização da pista. Minha voz já estava errada, tremendo. Quando ergui os olhos para o retrovisor interno, vi os bancos vazios no meio do ônibus começarem a descer sozinhos, um por um. Primeiro os do fundo, depois os do meio.
as molas compridas e o assento cedendo, como se pessoas invisíveis estivessem sentando em fileira. Fileira após fileira, o corredor continuava vazio, mas os bancos iam afundando e o ônibus ficando cada vez mais apertado. O motor mudou o som, a carroceria baixou mais. Parecia que estava lotado, só que eu ainda só via 6 passageiros vivos. Foi aí que ouvi uma voz perto demais de mim, do meu lado, quase na altura do banco do cobrador, que estava vazio. Uma voz fina, cansada, de menino. Moço, não para antes da ponte. Eu virei na hora, não tinha ninguém ali. Só a escuridão, painel aceso e o vidro refletindo o meu rosto branco de medo. A voz continuou mais baixa. Leva a gente até o outro lado. Aquilo me quebrou por dentro. Fechei a porta num tranco e arranquei o ônibus. Eu não sabia do que estava fugindo. Só sabia que não queria permanecer naquele ponto mais um segundo. Comecei a dirigir sentindo o peso absurdo na carroceria. O ônibus estava realmente carregado. Em cada lombada, em cada remendo da pista, a suspensão gemia, como o veículo cheio em véspera de feriado. E as vozes continuavam, não altas, não agressivas. Isso que era o pior. Eram vozes cansadas, gente conversando baixo, gente esperando, gente que parecia estar há muito tempo tentando chegar em algum lugar. O ar dentro do ônibus ficou úmido e frio. As janelas do fundo começaram a embaçar. Alguns passageiros acordaram, incomodados com o barulho da lataria. Uma senhora perguntou por que o ônibus parecia tão pesado. Eu disse que a estrada estava ruim. Nem eu acreditei no que falei. Passei reto por 2 paradas, onde normalmente eu pisaria no freio. Não tive coragem de abrir a porta de novo. Cada vez que a minha mão se aproximava da alavanca, eu escutava aquele sussurro infantil outra vez, bem perto do meu ouvido. Não antes da ponte. Uns 15 minutos depois, chegamos perto de uma ponte antiga de concreto, sobre um rio estreito, já quase na entrada da outra cidade. O asfalto ali começava a ceder quando chovia muito. Eu reduzi por instinto. No instante em que meus pneus dianteiros foram tocando a ponte, o ônibus inteiro deu um alívio seco, brutal, como se toneladas fossem retiradas de cima dele de uma vez. A suspensão abriu. Os bancos vazios dispararam para a posição normal ao mesmo tempo. O murmúrio cessou, e no lugar daquelas vozes todas eu ouvi um único som, um coro de suspiros, longos, profundos, não de dor, de alívio. Olhei no retrovisor, os bancos estavam vazios outra vez. O corredor também, só que o chão estava molhado em vários pontos, como se dezenas de pessoas que tivessem entrado ali com sapatos encharcados e espalhados pelo corredor. Havia pequenos pedaços de papel antigo, amarelado, dobrado, como bilhete velho de viagem. Parei o ônibus no acostamento, logo depois da ponte, acendi as luzes internas e fui até o fundo. Os passageiros me olhavam sem entender nada. Eu me abaixei e peguei um dos papéis. Era uma passagem antiga, papel fino quase se desfazendo. Origem, Vila Esperança. Destino, Cuiabá. A data me fez gelar. 17 de fevereiro de 1959. Peguei outro, mesma data. Outro, mesma coisa. Vários bilhetes, todos daquela madrugada de 1959. No dia seguinte, eu fui atrás da história. Descobri que naquela data um ônibus antigo saiu lotado de Vila Esperança durante uma enchente forte. Muitas pessoas tentando abandonar o povoado antes do rio subir mais. O veículo nunca chegou ao destino. A ponte cedeu no meio da travessia. O ônibus caiu. Muitos corpos foram levados pela correnteza. Nem todos foram encontrados. Desde então, eu nunca mais consegui olhar para um ponto de estrada abandonado sem lembrar daquela noite, porque eu sei que às vezes tem viagem que não termina quando a pessoa morre. Às vezes ela fica presa no caminho, esperando.
esperando o motorista distraído abrir a porta no lugar errado, na hora errada. E até hoje, sempre que eu passo perto da antiga Vila Esperança, eu reduzo um pouco sem querer, porque no fundo eu ainda tenho medo de ouvir outra vez aqueles passos subindo os degraus do ônibus e descobrir que alguém ficou para trás. Terceiro relato. Meu nome é Cláudio Menezes. Trabalhei quase 30 anos como motorista de ônibus noturno e até hoje tem uma viagem que eu não consigo contar sem sentir o mesmo frio na barriga daquela noite. Não foi assalto, não foi acidente. Foi pior, porque aconteceu devagar, na minha frente, e eu fui o único que entendeu o que estava acontecendo. Em novembro de 1998, eu fazia a linha entre Florianópolis e Curitiba. Viagem longa, ainda mais quando o tempo fechava. Naquela sexta-feira, a chuva começou cedo e foi engrossando até virar uma dessas tempestades que transformam a estrada em corredor de sombra e água. O ônibus saiu com poucos passageiros, 7 no total. Dois rapazes no meio, um casal mais à frente, uma senhora perto da janela, um vendedor ambulante cochilando no corredor e um homem quieto no penúltimo banco. Todo mundo cansado, todo mundo querendo chegar logo. Eu também. As 2 primeiras horas foram só tensão de motorista. Limpador no máximo, farol baixo, rebatendo na água. Pista brilhando feito espelho. Eu estava tão concentrado que nem liguei o rádio. Só queria atravessar aquele trecho de serra sem susto. Foi numa reta escura, já depois da meia-noite, que olhei para o retrovisor lateral esquerdo e vi alguém correndo. Não era impressão de relance. Era um homem magro, alto, encharcado, correndo no acostamento paralelo ao ônibus, correndo na mesma velocidade. Naquela hora eu estava a uns 65 por hora e a figura continuava ali, acompanhando sem dificuldade, como se a chuva e a lama não existissem para ela. Na primeira olhada, eu achei que fosse reflexo, luz batendo torto, mas olhei de novo e ele ainda estava lá. O corpo dele se movia de um jeito errado, as pernas vinham rápidas demais, mas o tronco parecia duro, quase sem balançar. A roupa estava toda colada no corpo. A roupa estava toda colada no corpo, toda escura de água, e o rosto parecia claro demais, branco sem cor nenhuma, como se a chuva tivesse lavado até o sangue dele. Eu reduzi de leve. O homem continuou exatamente na mesma posição. Acompanhei por mais alguns segundos, com a garganta seca. Os dedos dele estavam abertos, esticados na direção do ônibus, como quem pede ajuda, como quem tenta alcançar alguma coisa. Foi aí que as janelas do lado esquerdo começaram a embaçar. Primeiro a última, depois a do banco da frente, depois a outra. Em menos de 10 segundos, todas as janelas daquele lado estavam cobertas por uma névoa branca por dentro, como se alguém tivesse respirando perto do vidro. O lado direito continuava normal, só o esquerdo apagou. Um dos passageiros acordou e perguntou se o ar-condicionado tinha quebrado. Eu não respondi, estava olhando para o espelho. O homem tinha chegado mais perto. Agora ele corria quase todo colado na lataria, e eu conseguia ver os olhos dele, muito abertos, desesperados. Não era o olhar de alguém que tentava assustar, era o olhar de alguém tentando impedir alguma coisa. Então veio o barulho, um arranhado comprido, agudo, passando por todas as janelas do lado esquerdo ao mesmo tempo. Parecia a unha no vidro. Não unha humana, unha grossa, dura e lenta. O som foi da parte de trás até quase na minha janela. A senhora do terceiro banco acordou assustada e gritou. Os outros levantaram a cabeça, sem entender. Alguns olharam para o lado esquerdo, mas não conseguiam ver por causa do embaçado. É galho? Um rapaz perguntou. Não era galho, não tinha árvore colada na pista. E mesmo se tivesse, galho nenhum acompanharia o ônibus naquele trecho inteiro. Eu olhei de novo no retrovisor lateral.
O homem tinha parado de correr, ficou para trás, parado no acostamento, debaixo da chuva, me olhando se afastar. Eu soltei o ar, achando que tinha acabado, mas 5 minutos depois ele voltou, do nada. Na mesma posição de antes, correndo outra vez ao lado do ônibus, só que agora apontando para as janelas embaçadas. Eu vi surgir a primeira palavra. As letras começaram a se desenhar sozinhas no vapor da janela mais próxima, do meio, como se um dedo invisível estivesse escrevendo pelo lado de dentro. Me acha. Meu estômago despencou. Na janela seguinte apareceu outra linha. Quilômetro 87. O homem continuava correndo, apontando com urgência. Noutra janela, mais perto da cabine, surgiu. Debaixo. Nessa hora, minhas mãos começaram a suar de um jeito que quase perdi o volante. Eu conhecia aquele trecho. O quilômetro 87 ficava logo adiante, perto de uma área de mato fechado e um recuo de acostamento que quase ninguém usava. O passageiro que estava no último banco levantou e veio até a frente, perguntando se havia algum problema. Eu disse que talvez tivesse um animal na pista. Mentira. Só não sabia como explicar que um morto estava escrevendo no vidro do meu ônibus. As letras começaram a escorrer. Antes de sumirem, apareceu uma última palavra bem na janela atrás de mim. Por favor. Eu não pensei mais. Reduzi a velocidade, liguei o alerta e encostei o ônibus quando vi a placa do quilômetro 87, surgindo na chuva. Alguns passageiros reclamaram. Um deles perguntou se era pane. Eu liguei a lanterna, disse para ninguém descer e saí sozinho para o acostamento. A água batia tão forte que doía no rosto. O trecho era deserto, só mato, barro e a luz dos faróis, se espalhando torta na chuva. A figura do homem tinha sumido, mas eu sabia que tinha algo ali. Não porque vi, porque senti aquela mesma sensação de ser puxado por alguma coisa que quer ser encontrada. Fui iluminando o chão devagar até perceber uma parte da terra diferente do resto, mais fofa, mais escura, como se tivesse sido mexida e depois mal coberta pela chuva e pelo tempo. Apontei a lanterna e vi um pedaço de tecido saindo da lama. Meu peito travou. Ajoelhei no barro e puxei com a mão. Era a manga de uma camisa. Continuei cavando, logo depois apareceu um braço, depois parte do rosto, eu não tinha dúvida, era um corpo. Voltei correndo para o ônibus, peguei o rádio e acionei a polícia rodoviária. Os passageiros já estavam todos de pé, assustados, tentando entender. Eu disse que tinha encontrado restos humanos na margem da pista e que ninguém ia seguir viagem até a perícia chegar. A polícia apareceu quase meia hora depois. Isolaram tudo, cavaram ao redor e tiraram o corpo inteiro. Junto dele, encontraram uma carteira plástica com documentos ainda reconhecíveis. Nome: Renato Alves Pires. Idade: 29 anos. No dia seguinte eu fui atrás, porque precisava saber. Descobri que Renato estava desaparecido havia 4 anos. Tinha sido visto pela última vez depois de descer sozinho de um ônibus naquela mesma rodovia, numa noite de tempestade. Segundo a família, ele tinha brigado com alguém por telefone. Pediu para parar no acostamento e sumiu. Ninguém nunca mais encontrou corpo, mochila, nada, até aquela madrugada. Nunca contei para a polícia sobre o homem correndo ao lado do ônibus. Nunca falei das frases na janela. Disseram que eu tive um faro de estrada, intuição, sorte. Mas eu sei a verdade. Eu vi o rosto dele no espelho, vi o desespero, e quando voltei para o ônibus naquela noite, depois que a polícia terminou o trabalho, as janelas do lado esquerdo ainda estavam úmidas, só que limpas, sem névoa, sem arranhões, sem nada, exceto numa delas, na de trás, onde apareceu por alguns segundos uma palavra curta, desenhada de dentro para fora, o resto de vapor que ainda não tinha secado. Obrigado. Até hoje, quando pego a estrada com chuva forte, eu evito olhar muito tempo no retrovisor lateral, porque uma parte de mim tem medo de ver outro alguém correndo no escuro, mas outra parte tem mais medo de não olhar e deixar alguém perdido para trás.
Se você chegou até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo.